Começar então a nossa aula aqui. Bom, chegamos hoje ao último dia desse mini curso de Fundamentos de Relatividade Especial, nossa quarta e última aula. E hoje, então, a gente vai estar conversando mais um pouco sobre consequências da relatividade especial. Vou mostrar para vocês uns fenômenos muito próprios da relatividade especial que certamente vocês já ouviram falar. Eu acredito, pelo menos a maioria, né? Então, ontem, eu falei com você, apresentei para vocês os dois postulados de Einstein. Um de que as leis da física são as mesmas em dois sistemas de referência com velocidade relativa constante. São sistemas inerciais. E o outro que a velocidade da luz no vácuo tem sempre o mesmo valor, c, em todas as direções, em todos os referenciais inerciais, independente da velocidade da sua fonte. Então, esse segundo hoje a gente vai trabalhar ele especialmente nesse segundo postulado hoje. Falamos das transformações de Lorentz-Fitzgerald, que eram as transformações que foram adotadas na relatividade especial, onde a velocidade c, que aparecia aqui, né, misteriosamente, o Einstein falou, essa é a velocidade da luz. É a velocidade da luz que nós vamos usar. E, com isso, ele desenvolveu os cálculos, e ontem nós vimos o fenômeno da contração dos comprimentos. Fizemos os cálculos, fizemos um exercício. Então, vimos que, se tem um objeto se movimentando com relação ao observador que está parado, essa pessoa que está observando, ao fazer a medida lá de comprimentos, lá naquele referencial que está em movimento, os comprimentos medidos lá vão parecer mais curtos para mim, do que eles são medidos lá, naquele referencial. Então, eu vou começar passando para vocês um vídeo que vai ilustrar esse conceito. Vamos ver se o som aparece. Eu não fiz esse teste, mas vamos ver se ele aparece no geral aí. É esse aqui. Então, a única coisa é que esse vídeo ele está escrito em inglês. Então, mas eu acredito que vocês vão ter, pelo menos quem não souber ler inglês, vai ter a noção por causa das imagens, né? Então, aqui nós partimos de um trem que ele vai estar em movimento, e aí ele vai passar de dois referenciais. Primeiro a pessoa de fora, olhando o trem, e depois vai entrar e vai ver o referencial do trem olhando para fora. Tá? E aí ele vai se aproximar da velocidade da luz e vocês vão ver os fenômenos que acontecem. Ou pelo menos que a gente espera que aconteça, né? Porque a gente mesmo não consegue ver. Por isso que é a simulação. Então, vamos lá. Vamos ver se... botar um som aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Ouvir. Deixa eu perguntar, tem como sair som lá para eles? Eu não sei. Tá. Vou esperar um pouquinho aqui para ver essa parte. Alguém aqui já viu esses videozinhos de relatividade? Provavelmente quase todo mundo já viu, né? Tem muitos e muitos videozinhos de relatividade. Alguns melhores que outros. E, falando em Einstein, né, é incrível que essas coisas que a gente vai ver simulada aqui, ele fazia na cabeça dele. Então, a gente tem que ter muita imaginação na física. Muita imaginação. Na física, em todas as ciências em geral, né, quando a gente quer pensar cientificamente. Dizem que todo mundo nasce com imaginação, né? Cada um da sua forma. Então, é bom alimentar a imaginação. Então,
Acho que agora está valendo, hein? Vamos lá. Então, prepare-se para ver quão louca a realidade se torna perto da velocidade da luz. Bom, então a luz vai ser lançada ali quando passa no meio do trem. Então, veja que isso é para ilustrar como que a velocidade do trem está perto da velocidade da luz. Ele não é igual à velocidade da luz. Do jeito que está, quem está no chão vê ele encurtado em 1/3. Desculpa, vou tirar isso daqui. Onde está tirando? Agora vamos mudar para o referencial do passageiro. Isso é o que se vê do chão. Olha que até a lua ficou mais curta. Olha o detalhe da luz, onde ela teria que ir. Ele vê a montanha se movendo, não a luz. Bom, é só isso. Ok? Algum comentário sobre o vídeo? Querem ver de novo? Não precisa. Então, porque ela aparece para a direita mais rápido. Para a pessoa que está no trem, ela está indo ok. Mas o que acontece é que a montanha está vindo para cá. Então, parece que a luz está indo mais rápido para quem está no trem. Dá a impressão que ela vai mais rápido, mas é que quem está indo é a montanha. A ideia é que a velocidade da luz não muda, né? Então, isso, na verdade, é uma impressão, isso não é uma verdade que está acontecendo. Porque isso não está transmitindo informação. Como a montanha está vindo, dá a impressão que a luz está indo. Mas não é isso que acontece de verdade. Ela continua, se você medir as velocidades, a velocidade continua a ser. Depois a gente pode trocar ideia melhor. Bem? Bom, então vou continuar aqui. Eu queria ilustrar isso de ontem. Hoje, então, a gente vai falar do outro paradoxo muito conhecido, que é a questão da dilatação dos intervalos de tempo. Quando a gente tem, então, dois sistemas de referência, deixa eu colocar no modo de apresentação aqui para nós. De novo, dois sistemas de referência, um parado e o outro com uma velocidade v com relação ao primeiro. As transformações de Lorentz se aplicam, Lorentz-Fitzgerald, e quando a gente faz os cálculos para saber como que o sistema S está vendo a medida do sistema S' de um intervalo de tempo, aí se obtém esta mesma relação, esta relação aqui.
que para um tempo de 1 segundo, você vai ter um fator gama multiplicado por um fator gama. E como gama é maior do que 1, então esse intervalo de 1 segundo, eu vou achar que ele é mais longo, é maior. Esse ΔT que eu vou ver, está durando mais do que o nosso 1 segundo normal. Então, para fazer esse cálculo aqui, o que precisa fazer é como foi feito como eu fiz ontem com vocês, né? Como T' é o fator de Lorentz multiplicado por T menos Vx sobre C ao quadrado, então, o que eu tenho que fazer é pegar um intervalo de tempo do T'2 menos o T'1, que vai ter o fator de gama, e aí faz a mesma coisa que eu fiz da outra vez. Então, vou ter o o T2 menos o Vx2 sobre C ao quadrado, menos o gama. O gama continua aí, então fica o T1 menos Vx1 sobre C quadrado. Então, é esse cálculo que tem que ser feito. Esse aqui, então, é o que eu chamei de ΔT' ali. E aqui vai aparecer o ΔT. Então, o ΔT' vai ser o gama, que vai multiplicar T2 menos T1, somado, ou subtraído, tanto faz. Acho que eu vou deixar de subtraído por enquanto, só para fazer V sobre C ao quadrado, para fazer o x2 menos o x1. E quando a gente mede os intervalos de tempo, você tem que também... Aí aqui aparece já o ΔT, que é aquele lá. Tá certo, né? Tá. Então, a ideia é que, quando a gente mede o tempo, a gente deveria ser capaz de medir o mesmo ponto no espaço, o mesmo relógio lá no observador do S'. A gente não pode medir outro relógio. Então, o relógio vai estar no ponto x1, o mesmo relógio depois, quando bater o T'2, vai estar no ponto x'2. Então, o que vai ser o mesmo é o que o x1' tem que ser igual ao x2'. Entende essa parte aqui? Concordam? Então, lá no referencial S, que é o relógio que eu estou olhando, ele tem que ficar parado no referencial S', desculpa, no S'. Então, o x1, o x dele sempre vai ser o mesmo, o relógio vai estar no mesmo x'. Só que, para mim, ele vai estar em outro x, por causa daquela transformação lá em cima. Então, os dois x' vão ser iguais, mas como os tempos são diferentes, os x também vão ser diferentes para mim. Eu vou ver em lugares diferentes. Isso é óbvio. Então, aqui, eu vou fazer uma relação entre x2 e x1 usando isso aqui. Então, eu tenho que pegar agora, de novo, essa aqui eu não parei aqui. Eu tenho que usar essa condição aqui naquela equação de Lorentz lá em cima. Então, isso aqui vai ser igual a gama x1 menos VT1 tem que ser igual a gama x2 menos VT2. Será que isso cola? Vai ser isso mesmo? Passa para lá e para cá. x1, deixa eu fazer o contrário, já que eu fiz ali x2 menos x1, passar para lá e para cá. Então, VT2 menos VT1 é igual a x2 menos x1. Então, eu vou ter que V ΔT é igual ao x2 menos x1. E é isso que eu tenho que substituir do lado de cá. Ok?
Deu para acompanhar essa parte aqui? Uma pergunta? Certo. Então, agora dá para continuar o cálculo, ΔT'. Vamos fazer assim. Continuar para cá e vou juntar isso aqui também. Então, ΔT' vai ser igual gama ΔT menos V sobre C ao quadrado, x2 menos x1, que é o meu V ΔT. Então, eu vou ter que o ΔT' vai ser igual gama, ΔT em evidência, 1 menos V2 sobre C2. Agora, observa que gama, que é o fator de Lorentz, é 1 sobre a raiz de V2... Opa, deixa eu colocar assim. 1 menos V2 sobre C2. Então, esse termo aqui é justamente o inverso do gama ao quadrado, porque o gama ao quadrado é 1 sobre 1 menos V2 sobre C2. Então, 1 sobre gama ao quadrado vai ser 1 menos V2 sobre C2. Então, eu vou juntar essas duas informações aqui e vou ter que o ΔT' é gama ΔT, que vai multiplicar 1 sobre gama ao quadrado. Tá? Por fim, então, a gente conclui que, cancela aqui, ΔT' é igual ao ΔT sobre gama. Ou ΔT vai ser gama ΔT', que é aquela transformação lá. Okay? Alguma pergunta sobre as passagens? Então, vejam que aqui eu usei as duas transformações de Lorentz para poder fazer as simplificações. Peguei primeiro a transformação do tempo, e depois, quando eu cheguei aqui, eu usei a condição física de que o relógio tem que estar na mesma posição lá no referencial em movimento. E daí, eu vi como essa transformação de coordenadas, usando as transformações de Lorentz para posição, achei uma relação de x2 menos x1 e substituí aqui. E dali eu fiz a álgebra, lembrando que o meu fator de contração de Lorentz tem essa relação aqui. Tá? Então, vejam como a gente tem que ser bastante criativo na álgebra. A gente tem que ter uma visão de como fazer as coisas. E aí, já teve gente que perguntou para mim, ou pergunta para outras pessoas, mas como você consegue olhar uma fórmula e saber que você tem que aplicar aquela determinada relação? A gente não sabe explicar, mas a resposta é que você tem que praticar, porque o cérebro ele acaba sabendo como faz as coisas. Por isso que o professor chega, a professora chega e fala, faz exercício, faz exercício, faz exercício. Aí os alunos, tem que fazer exercício. Mas tem que fazer, porque a gente tem que fazer o cérebro se acostumar. E aí, então, é aí que as coisas acontecem. Então, pessoal, essa relação, ela está dizendo que, se você tiver 1 segundo aqui, o gama vai ser maior, então, dependendo do gama, por exemplo, pode passar 2 segundos. Eu meço 2 segundos do meu relógio, vai ter passado 2 segundos, quando lá no referencial em movimento só passou 1 segundo de verdade. Aí vem a pergunta, isso é real ou isso é fictício? O que vocês acham? Você acha que passa mesmo 2 segundos para mim, enquanto está passando 1 segundo lá? No avião, sei lá, no foguete? Vocês acham que pode ser real? Ou é imaginário? Pode ser real. Alguns acham que não, outros acham que sim, né? Mas é como eu falei ontem. Isso é um efeito no tempo, porém, é um efeito real. Assim como o efeito Doppler é real, e assim como deve ser real a contração do comprimento pelo mesmo motivo. E eu vou argumentar, eu vou mostrar para vocês agora um
uma ilustração com um relógio, para vocês verem como isso pode ser de fato real. E é um relógio muito especial. É um relógio que consiste de um fóton que está preso entre dois espelhos. Então, o tic-tac aqui vai ser dado pelo fóton. O fóton tem velocidade constante, o espelho está parado. Então, a distância entre os espelhos é a velocidade da luz vezes o tempo que ele leva para fazer os dois espelhos, a distância. Então, vejam que aqui, na verdade, eu não estou definindo distância, eu estou definindo tempo. O tempo é essa distância dividido pela velocidade da luz, porque a velocidade da luz é fixa. Então, no fim das contas, gente, qualquer tempo que a gente faça, inclusive o tempo daquele relógio ali que voltou a funcionar, agora ele é um relógio, não é um objeto de decoração, é marcado, no fim das contas, pelo espaço percorrido por algum objeto. Naquele relógio ali, o ponteiro percorre, aquele é o ponteiro dos minutos, né? Ele leva 1 minuto para fazer aqueles 360 graus. Então, como você sabe o raio do ponteiro, você pode calcular o espaço percorrido pelo ponteiro. Então, ali você vai dizer que 1 segundo corresponde a 30 centímetros do espaço percorrido pelo ponteiro. Então, toda medida de tempo é uma medida de comprimento, no fim das contas. Você pode imaginar qualquer relógio. O Sol rodando é a mesma coisa. Você pode pegar a órbita do Sol e assim por diante. Então, neste relógio em particular, o intervalo de tempo é determinado por essa distância aqui. Só que a gente faz a conversão, né, e vira o segundo, que pode ser uniformizado por qualquer relógio. Então, com esse relógio especial, o fóton se movendo, essa distância é o que vai me dizer a escala de tempo. Agora, vamos colocar esse relógio, vai ter eu e a famosa astronauta, o famoso astronauta, que vai pegar o relógio e vai lá com a velocidade perto da luz. 2 relógios idênticos, que vão estar com essa mesma escala de tempo. Só que um deles vai ser movimentado à velocidade perto da luz. Então, olha aqui embaixo o que acontece com ele. A princípio, uma velocidade v qualquer. Quando o relógio está fazendo tic-tac, eu vejo aqui do chão ele fazer tic-tac, tic-tac, ok? Então, nota que a escala de comprimento que eu acho que ele está fazendo é essa daqui. E não mais essa daqui. Então, existe um aumento, dura mais, eu vejo durar mais o tempo, o tic dele. Lá naquele relógio, esse telinha vale 1 segundo, mas para mim, olha, já não é mais 1 segundo, porque para mim 1 segundo é essa distância. Então, olha o elongamento da distância aqui. Então, realmente é uma coisa física concreta que acontece. O tempo passa mais devagar, porque, efetivamente, como está havendo um deslocamento, existe um elongamento nas medidas, para que as coisas aconteçam. Elas precisam percorrer mais distâncias para que tudo aconteça. Então, tudo parece acontecer mais devagar para mim. Eu acho que está percorrendo mais distâncias. A pessoa que está lá não se vê percorrendo mais distâncias, então o tempo passa normal. Ok? Então, essa é uma ilustração mais concreta da dilatação do tempo. Então, agora um exercício para vocês fazerem. Astronautas numa espaçonave que se afasta da Terra com V a 60% da velocidade da luz, enviam um sinal à estação de controle na Terra, avisando que vão descansar durante 1 hora e que depois vão ligar de volta. Quanto tempo o descanso deles vai durar, medido pelo controle na Terra? Calculem aí qual vai ser o tempo que eles vão ficar descansando lá, para ver se eles vão ficar mais ou menos de 1 hora. Está no cantinho aqui. Dá para ver?
É isso que eu estava conferindo aqui na minha cabeça. Dá 1,2. É que sobra 10, né? 10 por 4 dá 2, 4, 8. Isso mesmo. Gama é 1,25. Joia. Conseguiram chegar em 1,25? 1h25, né? 25 é um quarto de hora? 15 minutos. Por isso que você falou 1h15, né? Achei que era 1,15 de hora que você falou. Tá certo. Então, eles vão conseguir descansar 15 minutos a mais para nós do que eles vão descansar lá no referencial deles. Ok? Eles vão achar que para nós vai passar 1h15, sim. Eles vão achar que a gente está passando 1h15 e que eles passam 1 hora. Não, peraí, deixa eu pensar. Eles passam 1 hora. Não, aí o nosso tempo é que vai dilatar para eles. Uma hora, peraí. 1 hora para nós, 1h25, aí você tem que inverter. Então, você está falando o seguinte. A gente vai inverter esses dois. Então, na verdade, agora a gente vai estar se movimentando com relação a eles. Então, a gente tem que fazer o seguinte. O ΔT', que é o deles, vai ser o gama do nosso ΔT, porque a gente inverteu o referencial. Quem está se movimentando é nós. Então, você está dizendo, se para nós vai passar 1h15, é isso que você está dizendo? Ou passa para eles 1 hora? Passa para eles, né? Se para eles passa 1 hora, mas quem está em movimento somos nós, né? Isso aqui é eles, isso aqui é a nave, e agora aqui é a Terra. Então, você está dizendo que para a nave vai passar 1h15? Não. Para a nave vai passar 1 hora, certo? E esse aqui é o gama e o ΔT da Terra. Isso. Então, isso aqui, o que vai acontecer com isso aqui? Você vai ter que multiplicar por 1,25 aqui, para dar isso aqui. Correto? Concorda? Então, o ΔT da Terra vai ser 1 dividido por 1,25. Usando aquele gama ali. Isso aqui vai dar menor do que 1 hora. Então, não é espelhado. A sua pergunta lembra o que a colega fez ontem, né? Se você inverter com comprimento, né? Isso aqui é supondo a nave parada. Então, a Terra vai se mover com velocidade de menos 0,6 c. Em módulo, isso aqui que acontece. Então, isso aqui é menor do que 1 hora. Tá? Então, a nave vai achar que passou menos tempo para nós. Agora, deixa eu ter certeza do que eu estou falando.
Então, eu não falei uma coisa correta. Não é que a nave vai achar que passou menos tempo para nós. A nave vai achar que se passou 1 hora para nós, aliás, se passou 1 hora, não é isso mesmo, né? Ela vai achar que passou menos tempo para nós. É isso mesmo que eu falei, está correto. Então, vamos continuar aqui, que ainda tem algumas coisas para eu comentar com vocês. Uma das consequências da dilatação do tempo é exatamente isso que nós vimos. Se houver 2 relógios sincronizados num referencial S parado no chão, eles não vão estar sincronizados, esses 2 mesmos relógios, a gente combina. Ó. Quer dizer, claro que não são relógios idênticos que vão na nave espacial, eles não vão estar sincronizados numa nave em movimento. Eu não vou vê-los sincronizados na nave em movimento. É isso que ilustrou a questão do trem. Veja aquela coisa que as portas não eram sincronizadas para quem estava no trem? Mas é por isso, porque como a Terra estava em movimento com relação ao trem, para a Terra as portas estão fechando ao mesmo tempo, mas o trem não vê as portas fecharem ao mesmo tempo, porque eles vê a Terra em movimento. E aí, em posições diferentes, o relógio toca de formas diferentes. Então, não tem essa sincronia. Oi. Só o seguinte, me pediram para vocês usarem o microfone, para poder ver a sua pergunta. Ali, ó. Assim, ali na equação, a gente tem 1 igual a gama vezes ΔT. Se eu quero descobrir o ΔT, eu passo o gama dividindo. Só que o valor do gama é 0,8, né? 1,25 foi o que a gente calculou ali, não é? O gama é 0,8, não ficaria 1 sobre 0,8. O gama não é 1,25? O que era 0,8 no caso? Ah, tá. Tá certo. Já, tá. Beleza. Tá. Bom, então, na relatividade é muito importante definir o que são coisas simultâneas. Então, a ideia para que você definir uma simultaneidade física é que 2 eventos eles só vão conseguir ser realmente simultâneos se esses eventos acontecem e você consegue, digamos, soltar um raio de luz de cada um deles. E bem no meio do caminho, esses raios de luz chegarem ao mesmo tempo. Aí você pode dizer, não, eles realmente são simultâneos. Claro que ninguém vai estar fazendo essa medida o tempo todo, mas essa é uma definição idealizada. E com base nisso é que foram feitos muitos estudos em relatividade usando esse conceito de simultaneidade. Então, esses 2 eventos que eles são simultâneos no meu referencial, simultâneos, né? Porque vai vir a luz, acende nos 2, eles chegam em mim no mesmo tempo. Se eu estou na metade do caminho, esses eventos repetidos numa nave, eu não vou ver eles como simultâneos, porque a nave está se movimentando. Então, isso tudo reflete no estudo do tempo, na relatividade. Bom, dito isso, eu vou falar um pouquinho, eu vou mostrar o vídeo sobre o paradoxo das gêmeas, que é um dos paradoxos clássicos da relatividade. Aqui ele vai com uma legendazinha, que aí dá para vocês acompanharem. Aqui em inglês é uma frase do Brian Greene, que ele é um popular escritor de divulgação científica, né? Que ele fala, não importa com que intensidade você tente ensinar relatividade geral para o seu gato, você não vai conseguir. Isso aí deve ter algum conceito. Espera aí que aqui também está sem som, deixa eu ver o que está acontecendo. Aqui é porque, aqui está sem som mesmo, eu tirei. Vamos lá, as 2 gêmeas fazendo seu experimento. On their 20th birthday, identical twin astronauts volunteer for an experiment. Tara will remain on... Aqui eu vou aumentar o som um pouquinho, porque eu acho que tem gente que pode entender, né? Então, vamos lá. Está melhor, vamos lá.
On their 20th birthday, identical twin astronauts volunteer for an experiment. Terra will remain on Earth, while Stella will board a spaceship. Stella's ship will travel at 86.6% the speed of light to visit a star that is 10 light years away, then return to Earth at the same speed. As they prepare to part ways, the twins wonder what will happen when they're reunited. Since a light year is exactly the distance light can travel in a year, Stella's journey should take 23 years. But from having studied special relativity, the twins know it's not that simple. First of all, the faster an object moves through space, the slower it moves through time compared to an unmoving observer. This relationship can be quantified with something called the Lorentz factor, which is defined by this equation. And secondly, the length of a moving object as measured by an observer at rest will contract by the same factor. At 86.6% the speed of light, the Lorentz factor is 2, meaning time will pass twice as slowly aboard the spaceship. Of course, Stella won't notice time slowing down. That's because all time-based processes in the ship will slow down as well. Clocks and electrical devices, Stella's biological activities including her rate of aging and her perception of time itself. The only people who could notice time on the moving spaceship passing slower for Stella would be observers in an inertial or non-accelerating reference frame, like Terra back on Earth. Thus, Terra concludes that when they meet back on Earth, she'll be older than Stella. But that's just one way of looking at things. Because all movement is relative, Stella argues it would be just as valid to say her spaceship will stand still while the rest of the universe, including Terra, moves around her. And in that case, time will pass twice as slowly for Terra, making Stella the older twin in the end. They can't each be older than the other, so which one of them is right? This apparent contradiction is known as the twin paradox, but it's not really a paradox, just an example of how special relativity can be easily misunderstood. To test their theories in real time, each of the twins agrees to send a burst of light to the other every time a year has passed for them. Unlike other objects, the speed of light is always constant, regardless of an observer's reference frame. A light burst sent from Earth will be measured at the same speed as a light burst sent from the spaceship, regardless of whether it's on its outbound or return trip. So when one twin observes a burst of light, they're measuring how long it took the other twin to experience a year passing, plus how long it took for the light to travel between them. We can track what's happening on a graph. The x-axis marks distance from Earth, and the y-axis tracks the passage of time. From Terra's perspective, her path will simply be a vertical line, with distance equal to 0 and each tick on the line equivalent to a year as she perceives it. Stella's path will stretch from the same origin to a point 11.5 years in time and 10 light-years in distance from Terra, before converging again at 0 distance and 23 years' time. At her first 1-year mark, Terra will send a pulse of light from Earth towards Stella's spaceship. Since light takes a year to travel 1 light-year, its path will be a 45-degree diagonal line. And because Stella is travelling away from it, by the time the light catches up to her, over 7 total years will have passed for Terra and over 4 for Stella. By the time Stella observes Terra's second burst, she will already be on her return journey. But now, since she's moving towards the source of light, it will take less time to reach her, and she'll observe the bursts more frequently. This means that Stella observes Terra aging slowly for the first half of her journey, but aging rapidly during the return half. Meanwhile for Stella, it seems as though Terra, the destination star, and the whole universe are moving around her. And because of length contraction, Stella observes the distance between them shrinking by a factor of 2. This means each leg of the trip will only take about 6 years from Stella's perspective. When she sends the first signal to Earth, 2 years will have passed for Terra. Stella will send 4 more light bursts during her outbound journey, each one from farther away. By the time Terra observes the first pulse from Stella's inbound journey, over 21 years will have passed for her. For the rest of Stella's return home, Terra receives multiple light bursts each year. Thus, Terra observes Stella aging slowly for about 90% of their 23 years apart, and aging rapidly during the last 10%. This asymmetry accounts for why the paradox isn't really a paradox. Although each twin witnesses time both speeding up and slowing down for the other, Stella sees an even split,
while Terra sees Stella aging slowly for most of the time they're apart. This is consistent with each twin's measurement of the space voyage, which takes 23 Earth years, but only 11.5 as experienced aboard the ship. When the twins are reunited, Terra will be 43 years old, while Stella will be 31. Where Stella went wrong was her assumption that she and Terra had equal claim to being inertial observers. To be an inertial observer, one has to maintain a constant speed and direction relative to the rest of the universe. Terra was at rest the entire time, so her velocity was a constant zero. But when Stella changed her direction for the return journey, she entered a different reference frame from the one she'd started in. Terra and Stella now both have a better understanding of how space-time works, and as twins who are 11 years apart in age, they're a perfect example of special relativity. Keep flexing your relativistic muscles with this TED-Ed series about space-time, replete with black holes, space-time diagrams, and a load of wibbly-wobbly, timey-wimey stuff. Ok. Gente, comentários, perguntas. Tudo claro, cristalino. Precisa do microfone. É que eles pedem para... Mesmo assim, nossa, fica em dúvida. Ainda teria o efeito de dela pegar e acabar envelhecendo de modo diferente e tudo mais? No caso, nesse exemplo? Eu perdi o começo. Ainda teria o efeito dela envelhecer de modo diferente, por ser fisicamente diferente da irmã dela, por ser envelhecer de forma diferente, mesmo com esse efeito? Se ela envelheceria diferente... Se é tipo assim, beleza, seria usando só no caso, você pensa no caso... relação ao tempo, 11 anos de diferença por relação ao tempo, mas 11 anos de diferença em relação ao tempo, mas também fisicamente também mudaria o corpo dela, tudo mais. Você diz os próprios ritmos biológicos dela, se acontece? Sim. Então, idealmente, assim, até onde se pode imaginar, os ritmos biológicos acontecem como eles tiverem que acontecer, em cada uma delas. Então, cada uma vai envelhecer da sua maneira. A questão é o tempo que vai levar para o envelhecimento. Era mais ou menos essa a sua pergunta? Tá. Okay. Mais algum comentário, alguma pergunta? Ok. Tá certo. Então, bom, esse é um outro efeito assim que fez, nossa, levanta até hoje muita dúvida, muita discussão sobre a mudança do tempo. Mas eu espero que, assim, que a gente conversando aqui fique um pouco mais claro como é essa colocação do ponto de vista da física, que realmente o tempo é o espaço percorrido pelo relógio, que as medidas de espaço variam com a movimentação dos referenciais. Deixa eu formular a pergunta. Sim. Então, durante a viagem, cada uma vai ter uma percepção da idade de cada uma. Uma percepção diferente da idade de cada uma. Mas, quando elas se reencontrarem, isso vai sincronizar, certo? Assim, como assim uma percepção? Porque eu estou na Terra, aí envelhecendo no ritmo da Terra, aí a minha irmã está lá. Eu acho que ela está envelhecendo igual a mim, é essa a ideia, não? Não, enquanto eu sou uma das gêmeas, eu estou indo para longe da Terra, estou na minha viagem de ida. Para minha irmã, eu vendo minha irmã na Terra, ela envelheceu muito e eu não envelheci quase nada. Eu envelheci, sei lá, uns 3 anos. Mas ela envelheceu vários anos, uns 10 anos. E, para ela, eu não envelheci. Eu não envelheci, certo? Porque minha luz não chegou até ela ainda. Só que, para ela envelheceu muito mais do que eu reparei que ela envelheceu. Então, não está sincronizado a nossa percepção de envelhecimento de cada uma. Cada uma pensa que envelheceu de uma forma, certo? Isso, assim, se elas não soubessem relatividade, elas iam cada uma
ter uma visão diferente do envelhecimento da outra. Assim. Sim. Aí, quando elas se reencontram na Terra, depois que a outra gêmea voltou, a percepção dela de tempo de idade de cada uma sincroniza. Sincroniza em que sentido? Porque elas se viram? Sincroniza porque, quando eu estou voltando, eu consigo ver tudo que eu não tinha visto antes muito rápido. Aham. E aí eu consigo ver ela envelhecendo o que estava faltando. Isso. E ela a mesma coisa. É que existe o sincronismo no sentido que elas Não, estão no mesmo lugar. Não que ela vai ter a mesma idade que eu, mas que eu vou ver ela envelhecendo o que eu não tinha visto antes. Isso, naquele pequeno intervalo, na viagem de volta dela. Sim. Sim. E aí a gente vai acabar tendo a mesma percepção. Ela vai ter a mesma percepção que eu envelheci aqueles anos, que eu vi que eu envelheci, e eu Sim. também. Aham, sim, Dela. porque na viagem de volta teve um processo mais acelerado do que na viagem de ida. Essa Entendi. compensação. Porque ela está vindo na minha direção. Aplicando isso para as coisas do universo, como um buraco negro. Se alguém que entrou dentro do buraco negro poder sair ou reencontrar essa pessoa, a gente vai ter a mesma percepção de idade, por exemplo? Vai ser parecido com isso daí. Não precisa entrar no buraco negro, você pode só fazer uma volta rápida nele, digamos assim. Você vai chegando perto dele, ele vai acelerar você. Então, você vai chegar perto da velocidade da luz. Mas, digamos que você consegue escapar e fazer a volta nele. E, por exemplo, essa pessoa que chegou perto do buraco negro, ela vai ter uma visão diferente da massa dele. Do buraco negro. E eu também, porque eu estou longe, né? Uhum. E a gente vai ter visões diferentes da massa do buraco negro. Quando a gente se reencontrar, se a pessoa que estava no buraco negro vir para onde eu estava, eu fiquei parada durante todo esse tempo, ela vai ter a visão que eu tenho do buraco negro. Isso, certo? quando ela estacionar junto de você. Nossa, então ela vai ver o buraco negro perder massa. Não é que se ela conseguisse medir o peso do buraco negro, sim. Mas é isso que ela ia ver mesmo. É como aquela ideia, quando você está com a velocidade da luz, você vê os objetos se aproximando mais de você Sim. do que eles realmente estão para quem está parado. Só que depois você vai ver eles se afastando mais do que eles deviam. Então, você tem uma outra visão. Inclusive, tem simulações que simulam o que a pessoa está vendo quando vai chegando perto da velocidade da luz na internet. Seria como eu ver o buraco negro voltar no tempo, então. Não tem volta no tempo, não. Vai sempre andar. O que você vai ver é ele ficar deformado, ele ficar diferente, deformado com relação a ficar parado. Você vê outro universo. Outro universo. Você tem um outro olhar, outra visão mesmo física do universo. O universo fica diferente para você. Obrigada. Inclusive, nisso, agora vamos para o limite. Se você estiver na velocidade da luz, imagina que você é um raio de luz. Você quer fazer uma pergunta antes? Depois eu falo. Ela quer fazer uma pergunta lá na ponta. Depois eu falo. Posso? Vai. Desculpa, eu já estava aí. Tem dois. É que eu fiquei bem curiosa para saber se não acontecesse a compensação. Que, por exemplo, se ela não começasse a voltar para a Terra, né, para acelerar, tipo, se de repente o destino dela fosse uma estação espacial assim, e ela fosse ficar parada, ela ia não tá mais a velocidade da luz. Uhum. Tipo, o que ia acontecer se não tivesse isso? Ela ia chegar lá com 20 mais 23 anos, sei lá, qual é a idade que ela ia ter. Não, com relação à Terra, ela ia ter a idade que ela teve, o tempo que ela levou para viajar. Ia ter, tipo, só os 6 anos. O tempo dela mesmo, os 6 anos. Digamos que ela fosse parar na estrela mesmo, naquele lugar. Sim. Ela ia ter 6 anos a mais e pronto. Ia continuar a vida dela. Ia acabar tendo uma diferença maior do que se ela tivesse voltado de idade? De idade? Para ela, o tempo passa normal. O tempo que ela leva na viagem ia ser o mesmo. Eu tenho que fazer uma pergunta sobre o buraco negro, né, que a menina tinha perguntado. Ela estava falando sobre o buraco negro, né? E eu tenho uma dúvida. A velocidade da luz, ela é a velocidade mais rápida que a gente conhece, né? Como que a luz não consegue... eu sei, assim, por causa da distorção do buraco negro, no espaço-tempo, a luz não consegue escapar, mas... No caso, a velocidade da distorção do buraco negro seria mais rápida do que a velocidade da luz?
Você está dizendo a velocidade que uma pessoa que se aproxima do buraco negro... Não, eu estou falando assim, porque a velocidade da luz ela é a velocidade mais rápida que existe. Sim. E o buraco negro, ele consegue... tipo assim, a luz não consegue atravessar o buraco negro, ela entra no... Ele entra no raio de Schwarzschild e não volta mais. Então, no caso, essa absorção é mais rápida do que a velocidade da luz? Não, é que ela é tão intensa, é que nem você cair no chão. Assim, a intensidade da força gravitacional é tão grande que ela entra e ela não... Se você pegar o fóton, ele tem, dependendo da energia dele, ele tem o equivalente de massa. Então, é isso que eu vou falar daqui a pouco. Então, é como se você cair num buraco e não consegue saltar o bastante para sair do buraco. Tá? O buraco negro, gente, ele é um objeto massivo, tá? É o resto de uma estrela que morreu. Então, ele é uma massa muito concentrada. Então, ele assim, não é um... Quando a gente fala que tem uma distorção de espaço-tempo em torno dele, significa que a gravidade é tão grande que ele muda as trajetórias das coisas que caem lá. Então, a gente não consegue descrever com esse espaço de Minkowski, que a gente vai falar, o quadradinho. A gente só consegue descrever com o entortado, porque se usar o quadradinho, a gente fica com a conta complicadíssima. Mas a distorção, na verdade, está só dizendo o seguinte, a gravidade é forte, eu preciso usar outro espaço-tempo para descrever, senão eu não consigo. Tá bom? Oi, o microfone aqui para ela. Supondo que seria possível ultrapassar a velocidade da luz, daria um número imaginário, o gama... Não, o gama? Do fator de Lorentz, do gama, do fator de Lorentz. Daria um número imaginário, né? Por exemplo, se a velocidade fosse 4 vezes a velocidade da luz, daria menos i. Tem alguma interpretação do que isso significaria? Tipo, o que significa eu multiplicar o meu comprimento ou a minha percepção do tempo por um fator número imaginário? Não tem. Assim, fisicamente, do jeito que a gente conhece, não tem. Mas o pessoal que estuda esse tipo de coisa, eles tentam fazer com que surjam números reais de tudo isso, para poder interpretar os números reais. Então, o número imaginário mesmo, a gente só tem uma função matemática. A grande dica é você descobrir um jeito de multiplicar o número imaginário pelo seu complexo conjugado, e aí sai um número real. E aí, através disso, você consegue interpretar, que é o que o pessoal faz em mecânica quântica. Mecânica quântica está cheia de números imaginários. Aí ele multiplica pelo complexo conjugado. Teria que fazer esse procedimento. Obrigada. Bom, não estou vendo mais perguntas. Então, vamos continuar aqui. Eu vou falar um pouquinho das transformações de velocidade. Transformação de velocidade significa o seguinte, eu vou pegar algum objeto que está se movendo no sistema S' agora. Até agora, eu peguei as transformações de um referencial para o outro. Eu parada, aí eu vejo qual é a medida que eu vejo da medida lá do outro referencial. Agora, nós dois vamos estar olhando um objeto que se movimenta com relação a nós dois. Ou, pelo menos, se movimenta com relação a quem está lá se movimentando. Aí a pergunta é, como é que eu vejo a velocidade que aquele observador está vendo? Quando a gente usa as transformações de Lorentz, aparecem essas equações. Então, o que eu estou chamando de U é a velocidade daquele passarinho voando no barco. O pássaro agora vai estar voando com relação ao barco. Então, seria o U'. É a medida que o barco, voltando àquele exercício da primeira aula, é a medida que o barco vê da componente x da velocidade do pássaro. O x é a componente x da velocidade do pássaro que eu meço, vê a velocidade do barco com relação a mim, e aí aqui também eu só preciso da UX. Então, eu vou saber a medida que o barqueiro faz se eu tiver a minha medida da velocidade do pássaro e da velocidade do barco. Então, é possível fazer essas conversões de velocidade. Eu não vou deduzir, nem vou entrar em detalhes, mas o que é
interessante nisso é a possibilidade da gente medir velocidades. Por quê? Porque medindo velocidades, a gente pode medir uma grandeza chamada momento. Quantidade de movimento. Já ouviram falar de quantidade de movimento? O linha. Então, o linha x, y, z são as componentes da velocidade que a pessoa que está no barco mede do pássaro. Então, é o sistema S'. São as velocidades de um pássaro em movimento visto pelo S'. E o S' se movimenta com relação a mim, que sou o sistema S sem linha. O U sem a linha é a medida da pessoa que está no chão, vendo o mesmo pássaro voar. É como a velocidade que ele mede para o pássaro. Tá? Então, eu tenho como eu vejo a velocidade do pássaro e como a pessoa que está no barco também mede a velocidade do pássaro. Eu consigo saber aquela medida daquela pessoa. Então, com isso, eu posso medir, por exemplo, eu posso saber como que aquela pessoa está vendo o momento do pássaro, a quantidade de movimento do pássaro. Eu posso saber o quanto que ela vê. E eu também posso, portanto, como eu sei a velocidade com relação a mim, eu posso ter a minha medida de quantidade de movimento do pássaro. Agora me diga, em que se usa a quantidade de movimento? Uma aplicação é a mais, assim, talvez a mais patente, ou uma aplicação que a gente usa em física da quantidade de movimento. A quantidade de movimento é aquela grandeza, né, definida com a letra P, que é a massa do pássaro vezes a velocidade que ele tem. No caso, eu estou chamando a velocidade do pássaro da letra U. Da letra U, ok? Então, um desenhozinho básico aqui, olha, eu tenho a pessoa no chão, que é o sistema S, vou deixar só em 2 dimensões aqui, e tem a pessoa que está se movimentando, que está se movimentando com relação a esse, mas na velocidade V, e eles dois estão olhando um pássaro que está voando. Esse pássaro, ele tem uma velocidade U com relação a S, e ele visto por S', ele tem uma velocidade U'. Então, é isso que aquelas fórmulas lá em cima estão dizendo. Esse aqui é o meu pássaro. Então, esse U' é visto por S', e esse U é visto por S. Então, o momento é uma grandeza medida com a massa do pássaro vezes a velocidade, ou a massa de qualquer coisa vezes a velocidade. Em que aplicação do ensino médio vocês veem usar o momento? Por exemplo, qual que vocês se lembram? Colisões e energia cinética, conservação de momento, isso. Então, vocês veem, então, que você estudar na energia cinética, colisões e conservação de momento, a gente, no fim das contas, está estudando interações entre objetos. Então, uma vez que eu sei velocidade, eu posso puxar o conceito de interação e até o conceito de energia também. Então, daí que foi o passo seguinte na relatividade especial, que até agora a gente estava vendo cinemática, estudo movimento só, as coisas se movimentando, referenciais relativos. Na hora que a gente põe a velocidade, a gente fala, velocidade é variação de posição no tempo. Se uma coisa varia de posição no tempo, ou ela quis variar, ou alguma coisa fez ela variar. Então, existe uma interação aí. E aí se vai a questão da dinâmica. Então, por exemplo, as colisões elas podem ser estudadas calculando a quantidade de movimento da partícula. Partícula de massa m. Então, se eu sei a massa da partícula, calculo a velocidade, eu sei o momento. E foi a partir daí que se fez daqui a gente não vai colidir coisas para estudá-las. Mas a gente vai desenvolver um formalismo para estudar esse tipo de coisa, né? Então, a ideia é que o sistema S, que está em repouso, ele mede a massa da partícula, vai lá, pega uma partícula, põe na balança, mede uma massa e anota. Essa é a chamada massa de repouso da partícula.
Uma partícula análoga vai vir para uma pessoa na nave espacial, que vai ter a massa de repouso igual, vai lá para a nave espacial dela, e lá a partícula continua com a massa em repouso. Mas a pergunta é, quando ele começa a se movimentar, eu vou vê-lo medir a mesma massa de repouso? Eu, aqui. Né? Será que vai ter um efeito relativístico em cima da massa da partícula? Então, o que acontece é que existe, sim, uma mudança, que é a massa relativística. Por quê? Pelo fato da velocidade ter esse tipo de transformação, na hora que você põe essa transformação ali naquela fórmula da lousa, m vezes u, você encontra uma diferente massa. Você encontra uma diferente expressão na hora que você isola a velocidade nos referenciais. E essa conta eu não vou fazer, ela é um pouquinho comprida, mas essa, então, fica sendo a expressão da massa relativística. Portanto, se eu vejo um objeto se mover com uma velocidade u com relação a mim, já é o objeto se movendo com relação a mim, ok? Eu já tirei o meu sistema de referência do meio. Ele já não está em outro referencial. É um objeto que está se movendo. E ele é massivo, uma partícula que voa. Pelo fato dela estar se movimentando, ela vai ter uma massa relativística por causa dessa velocidade. E vai ser, veja, a cara aqui é a mesma cara do fator de contração de Lorentz, mas essa velocidade aqui é a velocidade da partícula. Como o fator de contração de Lorentz é sempre maior do que 1, significa que, se esse m é a massa de repouso dela, você vai ter sempre a massa de relativística maior do que 1. Então, à medida que a partícula se movimenta, ela aumenta a massa dela. Então, todo mundo que quer emagrecer tem que ficar parado. Porque toda vez que você se movimentar, sua massa vai crescer desta maneira. A questão é se a balança vai ter sensibilidade para perceber. Mas, se for a velocidade da luz, vai ter balança que vai perceber. Ok? Então, a massa aumenta. A massa relativística. E, então, os objetos massivos, por isso, eles acabam nunca alcançando a velocidade da luz. Porque quanto mais rápido eles se movimentam, ao mesmo tempo a massa deles vai aumentar também. Então, ele nunca vai ter energia bastante cinética que vai fazer uma massa tão gigantesca se movimentar. Aí que vem a história, que o fóton ele só consegue se movimentar à velocidade da luz porque ele tem massa zero. Ele não tem massa, ele é pura radiação, pura energia. Então, ele não possui massa de repouso. Esse é o ponto. Se o fóton não possui massa de repouso, não tem nenhum sistema de referência. A gente aqui, ninguém consegue parar um fóton. O fóton nunca é parado. Nem desacelerar. O fóton tem sempre velocidade constante. Na hora que ele interage com alguma coisa, ele já chega com C e desaparece. Ele nunca desacelera. Sério. Você precisa de um microfone. Deixa ele passar o microfone para você. Mas, e se usar o condensado de Bose-Einstein? Isso aí. Acho que não. Não. Assim, você está dizendo... Mas aí eu estou falando do vácuo, claro, né? A luz, quando entra em qualquer meio, ela muda a velocidade. Isso a gente vê em refração e tudo, né? Já aí acontece. Eu estava pensando só no vácuo, né, no caso. Ok. Aí isso entra também um comentário que eu ia fazer sobre a luz, que eu estava esquecendo. A luz, se você se colocar no referencial da luz, você está viajando à velocidade da luz. Bem, nós aqui já temos aquela vivência de que se a gente caminha, a gente vê o universo passando através de nós. Você está no metrô, você vê a estação passando. Como vocês acham que a luz vê o universo? Sendo ela a coisa mais rápida que existe. Como assim, vê tudo parado?
Ela não vê. Como o gama é infinito, o espaço, acontece o que com o espaço? Não existe por quê? Para onde ele foi? Faz sentido, só continue pensando aí. Como a luz vê o universo? Se ela tivesse olhos para ver, né, digamos assim. Como ela interage com o universo? É uma divisão por zero, de fato. A gente não, você tem que, a gente precisa fazer não uma previsão, mas uma imaginação do que acontece, porque é um fenômeno físico. A gente tem que tirar da matemática essa informação. Quem vai dizer para a gente é a matemática mesmo, porque a gente não consegue medir. Já falaram algumas coisas. Alguém mais tem sugestões? Como a luz perceberia o nosso universo? Oi? Zero? Não tem universo, é isso? É. Zero velocidade do universo? Tudo parado? Você está chutando, né? Você está parado? Você vê ela quase parada? Por que você ia ver ela quase parada se você é um referencial que está vendo ela se mover perto da velocidade da luz? Já foi para lá o microfone? É porque ele está se estendendo. Eu não digo ela efetivamente parada. Eu digo, por exemplo, voltando no paradoxo das gêmeas, na hora que eu estou aqui na Terra, digamos que eu tivesse eu tivesse fazendo uma chamada de vídeo com a pessoa que está lá na espaçonave. Como para mim aqui na Terra está tudo passando muito mais rápido, eu suponho que se eu conseguisse ver a minha irmã que está viajando na velocidade. Só presta atenção, a sua Terra não está passando rápido. Você está passando no seu tempo normal. Sim. Então tá. Pode falar. É importante você manter esse referencial para dizer que então ela está passando lenta. Sim, é justamente isso. Okay. Conforme mais rápido ela vai indo, menos eu vejo o tempo dela passar. Digamos que, tipo assim, ali no... Mais lentamente passa o tempo dela. Mais passa o tempo dela, o tempo próprio dela, claro que vai ser normal para ela, mas para mim eu vou estar vendo o tempo dela passando cada vez maior. Então, o intervalo de tempo para mim, que seria tipo de 2 horas, para ela vai estar passando 1. E conforme ela vai aumentando a velocidade, menor vai ficando essa taxa de tempo. Então, se aqui passa tipo 1 hora, lá vai passar 30. Se ela aumenta, aqui passa 1 hora, lá vai estar 15. Então, se ela chegar muito próxima da velocidade da luz, eu suponho que eu vou estar vendo o tempo dela quase como zero. Parado. Certo. Então, o tempo da luz, o tempo do fóton estaria parado. É isso que você está falando? Eu não sei dizer se é exatamente parado, porque, enfim, vai ser... A duração do tempo dele... Eu não posso dizer que vai estar... na verdade. Eu não posso dizer que vai estar... Ele vai tender a infinito, né? Eu não posso dizer exatamente infinito, eu acho. Então, aí que está. Quando você põe na equação, é infinito. Porque quando você põe no fator de Lorentz, que é isso que o colega estava falando, se isso aqui é igual a C, isso aqui vai para infinito. Porque isso aqui, né, vira 1 dividido por 0 é infinito. Sim. Então, ele vai demorar um tempo infinito para passar o instante do fóton. Exatamente. Agora, vamos para o referencial do fóton. Faz sentido.
o que o fóton vê do universo, porque o universo está ao contrário. Pensando naquele exemplo da contração espacial que a gente pensou, para a gente, tudo bem, no exemplo do trem, o trem que vai estar diminuindo. E para o referencial de alguém que está dentro, é todo o resto que está diminuindo, está ficando menor. Então, quanto mais você aumenta essa velocidade, tudo vai se comprimindo, comprimindo, e no fim, é quase que chegar numa singularidade, assim, tudo é tender a zero. É como se a luz visse o universo inteiro em um único ponto. Exato. Assim. É isso mesmo. A gente imagina que seja justamente isso que vocês estão falando, dessa duração. A luz, praticamente, ela não vê o universo, porque o universo está tudo compactado. Ela, na verdade, a gente não sabe se ela vê alguma coisa, né? Mas essa seria a perspectiva de qualquer partícula de massa zero que tem a velocidade da luz. Ok? Tem umas simulações na internet também que mostram esse tipo de referencial, tá? Oi. Que ela vê o universo inteiro em um ponto só e o tempo também. É por isso que ela, tipo, na teoria tem probabilidade de estar em qualquer lugar ou de escapar de qualquer lugar. Eu não sei se tem essa correlação, eu não saberia dizer agora. Porque aí você já está entrando na mecânica quântica, né? Sim. Então, essa interface entre a quântica e a relatividade ainda está um pouco obscura aí. Entendi. Bem, estamos quase no final, e eu queria dar uma palavrinha sobre o espaço-tempo de Minkowski. Oi. Existem grandes vazios que parecem que não tem nada no universo, na astronomia, né? Existem alguns pontos que você vê que é bem escurinho ali. Então, mas deve estar passando luz por ali. Agora, se fica luz... do nosso referencial, Ela está se propagando para nós. O fóton está passando, está andando para nós. Em 8 minutos, do Sol para cá, tem a luz chegando. Até que ela bate na pele e tal, ela está se propagando. Mas para ela, acabou. Assim, puf, nasceu, né? O universo todo contraiu. Então, o espaço-tempo de Minkowski, só para quem... isso é mais para quem tem interesse nessa parte do formalismo matemático, ele foi proposto por Minkowski. Minkowski foi um professor de Einstein, um professor de matemática do Einstein, que se surpreendeu muito quando Einstein botou a teoria, porque ele dizia que o Einstein era um aluno sofrível de matemática. Não prestava atenção, faltava aula. Então, o Minkowski tem ele fez esse depoimento. Mas ele viu a teoria, achou muito interessante, e como matemático, ele percebeu que, por causa desse tipo de estrutura aqui, onde você tem o tempo e o espaço misturados de uma forma tão profunda, ele falou, então a gente consegue agora criar estruturas matemáticas que estão forçosamente juntas todo o tempo. Até então, você poderia separar, eu vou estudar o espaço, o tempo absoluto, o tempo vai correr de qualquer forma, independente do espaço. Porém, então essa era a ideia do Newton. Com a relatividade, não tem jeito. O tempo está amarrado no espaço. Então, a gente agora, matematicamente, tem que estruturar de outra forma. Então, aqui ele... desconfigurou a minha frase aqui. Essa frase do Minkowski é clássica e fala, doravante, o tempo por si só... Não estou conseguindo nem editar o negócio. Obrigada. Vamos ver a frase do Minkowski. Por si só, o espaço por si só e o tempo por si só estão condenados a desaparecer em meras sombras, e só uma espécie de união dos dois preservará uma realidade independente. Então, essa é uma frase que ficou marcada, ele fez numa conferência, e ele propôs, então, que se usasse agora um referencial de espaço-tempo, parecido com o que já existia, mas aí
eu já fiz um pouco esse desenho. Deixa eu apresentar agora de novo. Ficou melhor assim. E ficou, então, esse tipo de desenho. Aqui, a gente tem o tempo na vertical. No presente, aqui, é a pessoa que está observando, que separa o futuro do passado. Essa região aqui, onde a luz dá o limite, né, é 90 graus entre os eixos, é a região de possibilidades. É o cone de luz do futuro, é onde a luz pode estar, a luz está delimitando. Aqui embaixo é o cone de luz do passado. E aqui é a hipersuperfície do presente. É chamada hipersuperfície porque, na verdade, é uma superfície para 4 dimensões. É que ele não consegue desenhar a terceira dimensão espacial aqui. Você tem duas de espaço e uma do tempo. Então, esse espaço-tempo ele é usado para estudar a relatividade, quando a gente quer estudar em todas as dimensões. Para estudar esse espaço-tempo, assim como no espaço a gente usa vetores em 3 dimensões, geralmente no ensino médio você estuda vetores até 2 dimensões, né, o x e o y. No espaço-tempo de Minkowski, como ele agora incluiu o tempo, aparecem as estruturas que a gente chama de quadrivetores. São definidos no sistema aqui, eu vou definir para o sistema S que está parado, observando uma partícula que está com a velocidade v com relação ao próprio sistema, né? Então, o quadrivetor posição, a primeira componente é o CT e as outras são x, y, z. Também tem pessoas que preferem botar o CT no final, aí fica x, y, z, CT. Tem pessoas que colocam C igual a 1, para não ficar carregando esse C o tempo todo. Então, muda de escala e fica só T, X, Y, Z. Então, são formas matemáticas de lidar com esse quadrivetor, com esse espaço-tempo em 4 dimensões. Pode-se, então, também definir a velocidade, que aí tem esse formato. A quadrivelocidade, ela tem, na primeira componente, a velocidade da luz, ela multiplica o fator gama de contração, aí tem Vx, Vy, Vz. Então, a quadrivelocidade da partícula que está se movimentando, ela possui esse fator gama conforme haja uma velocidade relativa de referenciais. E, por fim, existe o quadrimomento. No quadrimomento, a primeira componente é a massa relativística vezes a velocidade, e as outras são as componentes do momento 3 dimensões que a gente conhece. Através da definição de quadrimomento, quando se estuda conservação de energia, é definida a energia relativística dessa partícula em movimento, dessa partícula livre em movimento. E essa energia, então, ela tem essa fórmula muito conhecida, muito famosa, onde m é a massa de repouso da partícula, EmC². Então, uma vez que se descobriu que as partículas elas poderiam ter um equivalente, a massa poderia ter um equivalente em energia, até então, gente, massa é uma coisa, energia é outra coisa. Com a relatividade, o Einstein conseguiu trazer uma equação que convertia a massa em energia. E se você põe a energia no espectro de todas as energias possíveis, você pode transformar uma coisa na outra. Então, não se sabia até então que você podia transformar matéria em energia. Foi aí que começaram os estudos de energia, transformação de energia relativística, e vieram os estudos até a energia nuclear, que permitiu se gerar bomba atômica, por exemplo. Assim como permite a energia nuclear que se usa em muitos países do mundo, que não tem energia hidrelétrica como nós temos, eles usam energia nuclear mesmo, porque eles não têm outra opção. Então, a relatividade foi uma outra consequência da relatividade especial mesmo, você ter a conversão de matéria em uma forma de energia. Muito bem. Acho que o nosso minicurso está praticamente no final. As últimas coisas que eu quero comentar é o seguinte. A gente está estudando aqui a teoria da relatividade especial, e ela está definindo massa de repouso, mas notem, em lugar nenhum a gente colocou as massas no campo gravitacional. Porque o Einstein sabia que você coloca a massa no campo gravitacional, ela acelera. E aqui ele não estava colocando nada em campo gravitacional. A gente pode até calcular a aceleração fazendo a derivada da velocidade, para saber as acelerações relativas. Mas
a origem da aceleração, o que vai acontecer, ele não mexeu com isso. Ele levou 10 anos para conseguir fazer a teoria onde ele conseguiu colocar a aceleração. E aí é a própria teoria da relatividade geral, que aí já é todo um outro minicurso para a gente fazer. Tá certo? Então, eu queria parar por aqui. Eu vou encerrar dizendo que eu vou deixar umas sugestões de leitura, se alguém quiser fazer, apesar que a internet está cheia. Mas, em particular, esses 2 livros aqui que estão em inglês são muito bons. Essa aqui é uma referência em português, bem básica. Eu vou estar disponibilizando depois para o Lucas dar para vocês também. E quem quiser ler os artigos originais mesmo, tem essa apostilinha muito resumida, né, desse professor da Federal do Rio de Janeiro, também está disponível na internet, de 2011, mas que usa também cálculos integrais e diferenciais, porque está visando para professores do ensino médio, né, não é bem para os estudantes do ensino médio. E, por fim, para quem quiser ler artigos originais, tem esse livro chamado Princípio da Relatividade, que ele reedita os artigos originais de Einstein, Lorentz, Minkowski, com todos os detalhes da época original. Certo? Bom, por fim, então, eu deixo créditos de imagens que eu andei usando aqui, quando eu não coloquei, e eu agradeço muito a atenção de vocês. Obrigada. Se alguém quiser conversar depois, fazer perguntas, também estamos ainda mais um pouco por aí. E o Lucas tem a minha internet, meu e-mail, vocês fiquem à vontade para conversar, me procurar, tá bom? Até a próxima. Acho que tem que desligar isso aqui.